gostaria de poder, na verdade, compartilhar um pouco daquilo que a gente tem ouvido, né? Daquilo que tem tocado, na verdade, o nosso coração. E eu penso que a gente não tem como falar de outra coisa a não ser daquilo que a gente tem experimentado, aquilo que a gente tem ouvido do próprio Senhor. Né? E aí eu queria repartir com vocês uma história, na verdade, que está no livro de Gênesis 37, né? A respeito de um homem chamado José. Eu sei que é uma história hiper conhecida, né? Uma história que todos dominam, mas que eu julgo interessante avaliar de uma outra forma, que eu tive a oportunidade de ver. Fala de a princípio, fala de algo que todos nós temos, né? São sonhos. Quem aqui nunca teve um sonho? Não literalmente de sonhar, mas desejar algo, porque tem pessoas que não têm muita costume de sonhar. Sonhar, dormir, deitar e sonhar. Mas existem na vida do homem, né, às vezes motivado por circunstâncias, motivados por anseios, não só próprios, mas às vezes dos pais, né, motivados por inúmeras coisas que a gente acaba sonhando. Né? Bom, sonhar, por exemplo, casar é um sonho, sim ou não? Sonhar é um sonho. Casar é um sonho. Na verdade, ainda na vida de muita gente. Muita gente tem esse anseio de sonhar, de ter sua casa própria. Muita gente tem um sonho relacionado a um chamado. Né? Nós sonhamos com muitas coisas. Às vezes a gente pode até não divulgar, mas a verdade é que nós sonhamos. Criamos expectativas e buscamos coisas que seria interessante se realizar. Né? Então, a gente vê na vida, na verdade, de José, que era um homem conhecido como um homem que sonhava. Só que o sonho de José era um sonho assim, reprovado pelos seus pais, reprovado pelos seus irmãos, não só porque já havia um ciúme dos irmãos mais velhos quanto à vida de José, mas que o sonho era um sonho que, na verdade, o exaltava e colocava pessoas debaixo dessa exaltação dele. Eu queria só fazer referência, na verdade, dos dois sonhos. E depois ir para um outro texto que eu creio que é aí onde Deus, de fato, falou comigo. Espero, né, tenho essa expectativa de não demorar, né, de a gente poder repartir. E aí o Espírito Santo ele tenha plena liberdade de ministrar dentro de nós aquilo que é a vontade dele. Bom, 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Quer dizer, que José já era meio na linguagem aí, ele denunciava, né? Ele entregava os seus irmãos. Ora, Israel amava mais a José do que todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim.
Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Bom, essa história que vocês já conhecem de alguém que sonhava. Era um sonho. Nada mais do que isso. Mas eu estava, outro dia, passando no livro, lendo o livro de Salmo, eu estou fazendo uma leitura contínua, e em Salmo me chamou a atenção de uma história relacionada a esse tempo. E daí muito me chamou a atenção. Né? Eu acho que quando a gente fala de sonho, é algo simples. Quando nós falamos a respeito dos nossos sonhos. Mas existe uma coisa muito interessante, que eu penso que Deus tem expectativa. É a respeito daquilo que Deus quer realizar em nós. Diz respeito aos sonhos de Deus para nós. Para que você, na verdade, realiza os seus sonhos? Com qual objetivo você gera um sonho no teu coração e procura cavá-lo, construir? Com qual propósito? Com qual objetivo? Qual o objetivo da gente sonhar? Por exemplo, voltando à questão da família. Se a gente sonha com família, qual é o propósito que você sonha com família? Por que você quer se casar? Por que você quer ter filhos? Por que você quer se formar? Por que você faz uma faculdade? Qual é o teu sonho? Mas em que esse sonho, de fato, vai cooperar com os sonhos de Deus? Qual o propósito desse sonho na tua vida? É cumprir com qual objetivo? É se realizar? Ou é cumprir de fato com um propósito? Porque sonho e propósito são algo que assim, andam muito junto. Seu sonho não pode ser simplesmente para uma realização pessoal, se é que nós temos convicção de que Deus nos chamou e que nos plantou no lugar e que nos deu o caminho, né, e tem expectativa a respeito da nossa própria vida. E aí eu queria ir com vocês para Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Um salmo de Davi, né? Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó e seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, e seus juízos permeiam toda a terra. Lembrar-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como um quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos, e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, em um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. 16. E aí eu queria que você tivesse mais atenção a respeito dessa, que aqui eu queria, de verdade, compartilhar da carga que está no meu coração. Ele diz assim, do nada, parece que está fora do contexto, mas ele diz: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Isso foi algo que já chamou a minha atenção. Os irmãos que estão mais perto de mim, eu já tenho repartido, mas eu sigo, né, meditando, refletindo e ardendo no meu coração essa questão do Senhor quando quer tratar com o povo. Na maioria das vezes o Senhor quis tratar com o povo e chamar a atenção do povo, trazer ele mais para perto. Na maioria das vezes, o Senhor encerrava os céus, não havia chuva, consequentemente,
havia fome na terra. E aqui que ele está dizendo, ó, fez vir fome sobre a terra. E não só fez vir fome sobre a terra, mas diz aqui que ele cortou os meios de se obter pão. Existe uma coisa muito natural em nós, muito pronta em nós. Quando existe uma situação que a gente, numa dificuldade, é natural em nós buscar recurso. É natural em nós buscar solução. Quando eu tenho fome, eu vou buscar o que comer. Né? Às vezes a gente não tem o alimento na hora em casa. Né? Eu vi Cláudio Duarte dizendo que às vezes a mulher é assim, né? Quer comer alguma coisa, mas não sabe o que é. Pô, eu quero comer um negócio. Não sabe. E às vezes a gente está em casa, não sabe, ou não tem algo para comer, não tem algo que a gente olha assim, pô, eu queria comer isso. Eu tenho fome, eu vou providenciar, vou sair, eu vou comprar, vou pedir alguém para trazer. Esse é um caminho natural do homem. Mas nesse caminho do natural, Deus tem um trato. Às vezes, quando Ele quer, ou na maioria das vezes, quando o Senhor quer tratar conosco, nos levar a algum lugar, falar conosco, nos mudar com a nossa vida, construir, refazer. E aí, eu penso que nós já experimentamos algumas ações de Deus assim. Ele não só faz vir ter fome, mas ele tira os meios de se obter pão. O que ele está fazendo? Não adianta buscar recurso. Porque se eu e você temos essa facilidade, você está dentro da nossa humanidade, buscar recurso, quando Deus quer tratar, quando Deus quer fazer, não adianta você buscar recurso, não adianta você buscar apoios, não adianta você cavar, não adianta você querer buscar, na verdade, fazer um caminho que Deus está fazendo. Então, a respeito da nossa vida, Ele tem o seu trato. E é muito interessante quando Ele diz que Ele corta esses meios de se obter pão. E aí você pode ficar pensando, e agora? Como é que a gente faz? Mas esse é um caminho de Deus para nós. E diz assim, adiante dele enviou um homem, José, vendido como escravo. E daí já aponta o caminho, a gente vai poder relacionar a vida de José, os sonhos de José, com aquilo que ele está dizendo, que para mim é uma como é que eu posso dizer? Uma revelação, pelo menos coube para mim, de fato, daquilo que eu penso estar sonhando. Ou de como me cabe os sonhos que eu preciso ter. Ou será que eu tenho sonhado hoje? É algo que Deus sonhou? É algo que Deus quis? Deus estabeleceu? E a gente vai poder ver de uma forma mais minuciosa aqui. Diz que Deus enviou um homem vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões a quem puseram ferros. Esses cujos pés apertaram com grilhões, o que eu penso? É algo externo, né? Normalmente, na nossa vida, no trato de Deus, quando o Senhor começa a fazer esse caminho, que não só tira os meios, às vezes para nós, numa instrução, num trato da nossa vida, é possível, eu consigo perceber isso, às vezes conversando com alguns irmãos, que parece que tem alguns grilhões, algumas coisas que prendem, algumas coisas que nos faz cativo. Mas isso não necessariamente o resultado de um pecado, mas às vezes um caminho de Deus para nós. Esse grilhão fala de algo que está externo, mas nesse texto, ainda no mesmo versículo, ele diz assim, a quem puseram em ferros. O grilhão, para mim, está algo exposto. E normalmente a gente procura, dentro de um trato, a gente procura não reagir quando alguma coisa em nós, externo, nos fere. Quando a gente está vivendo alguma situação, que às vezes é um irmão, uma outra pessoa, né, uma outra, né, no meio da igreja, a gente pode pensar em inúmeras situações que às vezes nos fere de uma forma até involuntária, mas é trato de Deus. Mas a gente procura acertar o nosso caminho, ter uma boa reação. Alguém que te fez mal, que te respondeu, que te feriu, e você procura ter uma postura. Eu penso que é muito mais fácil do que aquilo que está
na segunda parte do versículo diz que a quem puseram em ferros, porque o ferro, esse a quem, no original, aponta para algo interno, para algo que está dentro de nós, acerca da nossa própria alma, dos nossos sentimentos, da guerra que tem dentro de nós, e essa, às vezes, não é vista. O ferro, o grilhão, a cadeia, normalmente é algo que está exposto, né? Aquilo que, de alguma forma, te fez cativo, te feriu. Mas tem coisas, na verdade, dentro de nós, que ninguém vê. E aqui o texto diz que são ferros. E, às vezes, esses ferros, na verdade, dói mais do que os grilhões. Não sei se você já teve a oportunidade de experimentar algo que dentro de você dói muito. Mas eu quero te dizer que se você tem sonhos, e se esses sonhos forem de Deus, você vai saber caminhar, você vai saber suportar, você sabe para que esses ferros estão aí, por que você está sendo tocado desse jeito, por que Deus providenciou não só grilhões e ferros, mas que tem propósito. E ele diz aqui, o versículo 19, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Que profecia é essa? Que profecia? A gente vai criando, levanta aqui uma figura. Ele está falando aqui, na verdade, de quem? De José. Que nesse texto, os sonhos de José, Deus coloca como o quê? Como profecia. Então eu posso olhar para lá, para aquele tempo de José sonhando, 17 anos, e pensar, havia uma palavra profética a respeito da vida de José. Uma profecia. Uma profecia dada por quem? Quem colocou? De quem eram aqueles sonhos? O sonho de José é o sonho de Deus para a vida de José. Com qual propósito? Qual o objetivo? E até onde vai isso? O 19 diz, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Esse até é enquanto isso não tiver formado, até Deus cumprir com aquilo que ele está disposto a tratar, até que esse até pode durar alguns anos. Começou com 17, foi vendido pelos irmãos, e a gente, quando avalia isso de uma forma humana, a gente considera algo assim tão triste, né? Imagina alguém que mora contigo, tua família, te priva o direito de voltar para casa, de ver os teus pais, de conviver com eles. Mas quando nós, amados, entendemos que sobre nós há uma palavra, sobre nós há uma profecia, você vai saber. E aí a questão é, eu estou disposto a viver aquilo que Deus tem para mim? Eu estou disposto a cumprir com os sonhos de Deus na minha vida? Porque isso pode te custar. E aí deixa de ser um desafio, deixa de ser um sonho para se tornar uma escolha. Se eu quero ou não. Eu estou disposto ou não. O Senhor pode contar comigo ou não. Acho que vai além de propósitos. Porque se o próprio Deus sonhou algo contigo, se você tem algo no teu coração, se o Senhor plantou algo no teu coração, você precisa estar sabendo, você precisa dar respostas para Ele. Você precisa dar resposta, eu preciso dar resposta. Eu sei, não é para estar aqui no púlpito, mas eu sei que para estar aqui, para chegar de alguma forma aonde eu cheguei, eu precisei experimentar alguns grilhões, precisei experimentar de alguns ferros que estavam dentro de mim, que só o Senhor sabia o quanto doeu, o quanto foi difícil. Mas se eu compreendo que essa é a vontade de Deus, e que a vontade de Deus para nós é boa, ela é perfeita, ela é agradável,
preciso estar disposto. Então, quanto aos teus sonhos, não quero dizer que você não deva sonhar, né? Você não deva sonhar. Você pode sonhar, mas sonha com propósito para aquilo que você está vivendo. Eu tenho convicção que o Senhor, família é um projeto de Deus. Eu tenho convicção, tenho certeza que família é algo que gerou no coração de Deus, está escrito. E fomos revelados a respeito disso. Então, se nós como família, na família que fomos inseridos, não cumprir com o propósito, o teu sonho está dado ao fracasso. Porque você vai realizar algo que você tem como desejo, mas você não vai estar satisfeito. Você não vai ser pleno. Eu conheço pessoas que lutaram para casar de uma forma extrema, assim. Eu conheço pessoas assim. E também sei, se perguntar hoje, na verdade é a resposta dela. E você está realizada? Não. Por quê? Porque não cumpriu o segundo padrão de Deus. Quebrou um monte de coisa, quebrou o princípio. E não atendeu, na verdade, aquilo que Deus estabeleceu como propósito. Eu vou me formar, estou me formando aí, e aí, isso aí, para que serve? Para me tornar um excelente advogado? Ou para isso tem propósito na tua vida? Para você ser mãe? E para tudo que, na verdade, envolve a nossa vida. Para tudo Deus tem propósito. Nada é por acaso. Você não pode criar um desejo no teu coração e buscar satisfazê-lo por conta própria. Porque Deus tem caminhos. Se estamos dispostos, a gente vai, de fato, seguir como na vida de José aqui. Bom, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Esse tê-lo provado é até que você olhe para você e você olhe para o Senhor e fala assim, cara, se cumpriu. Se cumpriu. O propósito se cumpriu. Porque o propósito de Deus relacionado a José era até cumprir a profecia a respeito da vida dele e tê-lo provado a palavra de quem? A palavra do Senhor. A palavra que ele deu. Até José entender que precisava se cumprir, que ele, na verdade, quando a gente pega o texto, a gente vê que em Salmos aqui, está havendo um relato da história de Deus relacionado ao povo. Aqui não está falando a respeito de um homem. A gente pega esse exemplo porque eu penso que ele nos ensina, nos instrui, mas é só um período. Deus, ele vem contando a história, vem dizendo como é que aconteceu a respeito da vida do povo. E aí cita José para dizer que havia um sonho, né, que havia propósito, e que isso tem um tempo, e que isso tem que servir para você ter provado a palavra, para você ter provado aquilo que, na verdade, está no coração de Deus. E se eu sei o que está no coração de Deus, eu posso confirmar, né, dentro de mim, através do Espírito Santo, que Ele está fazendo essa obra e que eu estou disposto a cumprir com ela. Eu estou disposto, eu quero. Essa palavra é uma palavra, eu penso que ela não é fácil. Não é fácil. Porém, na vida de muitos é necessário. Eu estou aqui, é claro que eu vou pensando em inúmeras situações. Eu posso olhar para alguns de vocês e ver algumas coisas que talvez sejam grilhões, outras não posso saber porque são ferros de tão dentro. Mas eu tenho uma certeza, tenho convicção. Se tua vida é para Ele, se você se dispôs, se você se entregou, se o senhorio que a gente fala não é simplesmente uma expressão, não é uma força de expressão, é o senhorio de Jesus, pode ter certeza
que Deus tem propósito. E aí eu sei que eu penso em situações que a gente, para alguns, por exemplo, eu posso criar, até debaixo de um pecado, até debaixo de uma forma errada de caminhar, criar alguns grilhões em alguém, ou ferros em alguém. Mas isso precisa cooperar com a tua vida, amado. Isso precisa cooperar contigo. Você precisa olhar e falar, o Senhor, é até cumprir com aquilo que o Senhor determinou. E às vezes a gente olha assim, o que relaciona essa situação, e que eu vejo que fica muito, muito claro, porque está relacionado à família também. Aonde começou isso? Começou em casa. Começou em casa. Não começou no inimigo de Israel, no inimigo de José, uma pessoa que não era... Mas Deus não está preocupado com o caminho que Ele vai fazer. Ele quer e está disposto, se você estiver disposto a criar os recursos necessários para que você, experimente o melhor de Deus, porque o melhor dele é provar dele. E esse é o limite, até que nós tenhamos provado aquilo que o Senhor quer a nosso respeito. Você se vê alguém com necessidade de mudar em algumas coisas, de ser quebrantado em algum lugar, de ser transformado em outro? Sim ou não? Sim, então, observe que Deus pode estar colocando no teu caminho, providenciando os meios para que isso aconteça, para que você se pareça com Ele, para que você seja provado e aprovado por Ele, para que a nossa vida tenha prazer nele. Daí tudo que tiver diante de nós, a gente vai poder viver. Estou cativo aqui, estou preso. Às vezes a gente olha, eu sei que tem relacionamentos que alguns dizem, uma expressão, casou, fritou-se. Então, às vezes, agora estou preso a um relacionamento. Não, filho, você tem que estar preso àquilo que Deus quer para a tua vida. E tudo precisa cooperar, precisa apontar para aquilo que Ele deseja, para aquilo que Ele quer. E Ele não vai abrir mão, você não vai abrir mão de fazer. Ainda que custe choro. Ainda que você fale assim, poxa, eu queria tanto isso. Eu queria tanto aquilo. Mas se você tiver um coração centrado, voltado para Ele, e aberto, ainda está em tempo. Eu penso que o Senhor segue fazendo na vida de alguns, o caminho para que você seja pleno. Seja pleno e cumpra com o objetivo, com o propósito qual você foi criado, gerado. Ainda que seja uma passagem. A vida seguiu, José morreu no Egito, mas os sonhos de Deus continuam até hoje. Os sonhos de Deus seguem. E aí você precisa se avaliar, se enquadrar naquilo que Deus tem para a tua vida. Tá doendo? Bom, filho. É até que você tenha experimentado, tenha provado a palavra dele. Que essa profecia que tem a teu respeito se cumpra de uma forma que você corresponda exatamente como Deus deseja, como Deus anseia, como Deus quer, projetou, porque Ele não está disposto a abrir mão daquilo que Ele colocou na tua vida. No nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha compreendido a essência desse tempo, ou a essência da palavra. Eu espero que, de fato, de verdade, o Espírito Santo ele te confronte, ou te conduza, ou te mostre aonde que pode
estar apertando, né? Ou pode estar doendo. Mas que o Senhor tem propósito para todas as coisas. Eu lembrei de uma canção da... Como é o nome dela? Se tentaram matar os teus sonhos. Ludmilla. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. E aí, essa frase aqui faz toda a diferença, querido. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Agora, não são os teus sonhos, porque os teus sonhos podem ser frustrados. Eu posso falar, eu tive um sonho, eu penso que eu tenho uma característica, né? Muitas pessoas falam, né, do porte, parece militar. Eu tinha um anseio de seguir na carreira militar. E eu pergunto para você, talvez um sonho, mas se cumpriu? Olhando por esse lado, eu sou um soldado de Jesus. Mas é algo que não aconteceu. O sonho do homem. Agora, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Então, o que eu quero dizer? Avalie os teus sonhos. Avalie. Porque se ele tiver propósito, se for para cumprir algo que Deus determinou a teu respeito, não tem frustração. Pode ter problema, pode ter dor, pode ter cadeias, pode ter um monte de coisa. Mas não tem frustração. Porque a frustração, o que é? É não se cumprir. Mas com Deus não tem isso, porque Ele é fiel, é poderoso. Né? A gente às vezes eu olho para a história e falo assim, caramba, sabe, terminou desse jeito, ficou ruim, deu ruim. Mas daqui a pouco eu vejo a coisa acontecendo e a expectativa, a esperança brotando de ver se cumprindo a palavra. Isso eu falo a respeito na vida de casais, né? De histórias que a gente vê relacionadas aí a algumas, da mãe do Cidinho, da família dele, da família do Franco. História que você ouve assim, você fica perplexo. Fala assim, cara, outro dia eu estava conversando com alguém a respeito da história, né, da família do Cidinho lá, dos pais dele. E a pessoa ficou assim, como assim? Filho. Quando Deus tem propósito, se cumpre. Então, seja assim na tua vida, em nome de Jesus. Você tenha essa disposição de encarar aquilo que Deus falou. Porque eu olho para a vida dos homens de Deus e não consigo olhar e ver rede, água de coco, festa o tempo todo. Não consigo ver. Eu não consigo. Então, vai segundo o que você tem por expectativa em Deus. Eu sei que no Senhor a gente vai colher o melhor aqui já. Realizar, fazer parte do processo de Deus, daquilo que Deus ansiou, daquilo que Deus desejou, é algo que realiza, amado. Realiza. Então, sinta-se desafiado por Deus em poder dizer assim, até que se cumpra, né, a palavra, a profecia, aquilo que você já ouviu. E nem sempre é assim, diz o Senhor. Às vezes a profecia é a direção, é a palavra profética. Né? Filhão, você precisa se arrepender aqui, você precisa mudar aqui, você precisa perdoar ali. Você precisa olhar como eu olho. Precisa enxergar o que eu estou enxergando. Você precisa mudar onde eu já falei para mudar. É isso aí. Palavra profética é aquilo que está escrito.
Quer sonhar os sonhos? Sonhe os sonhos de Deus. Porque Ele não morre. Ele não morre. Né? Eu sei que Deus tem anseios para nós. Eu olho para alguns, eu vejo assim, pô, o sentimento, né? Vou falar de um, não vou dizer assim, diz o Senhor, mas a gente olha assim e fala assim, cara, esse aqui tem um chamado pastoral. Às vezes é só um sonho, tá só como um sonho. Né? Esse aqui anseia por uma outra coisa relacionada a mim. E aí o Senhor vai plantando no coração aquilo que de fato Ele mesmo quer. Vai encher o nosso coração. Quando a gente fala, já vi alguns apelos assim relacionados a missão, a missões, aquele apelo missionário que arde e a pessoa se posiciona. Ou a pessoa quer muito, ou às vezes é só um sonho. Mas se você tem plantado na tua vida esse sonho missionário, e quando a gente fala sobre isso arde, isso queima, dá vontade de chorar, como eu me via quando falava sobre o chamado pastoral, eu me tremia, minha voz embaixo. Às vezes era só uma brincadeira, mas dentro de mim ardia. Né? Eu não me via. Na verdade, até hoje é uma luta a gente poder. Eu não me sinto nada capaz. Mas eu sei que Deus está forjando, Deus está a de fazer valer a palavra dele, a palavra profética, confirmada na minha vida através do próprio Deus, também através de muitos irmãos, através de palavra profética mesmo. São sobre tudo aquilo que Deus plantou. Eu creio que Ele tem um tempo estabelecido, né? A palavra diz que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Um tempo para todas as coisas. Você saiba no Senhor viver esse tempo. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus para a gente orar. Pai, eu sei que tu tem dado sonhos, Senhor, a muitos. Tu tem dado, Senhor, sonhos, os teus sonhos. E nós podemos dizer que tu tem dado a muitos palavras, Senhor, proféticas. Eu sei que tem muitos irmãos aqui, Senhor, com palavra profética. Só que, Senhor, tem vivido, Pai, esses dias, valorizando mais as cadeias que prendem, que machucam, e os ferros, Senhor, que são internos, do que propriamente a tua palavra, Senhor. A tua palavra profética, Senhor. E eu quero, no nome de Jesus, Pai, declarar, Senhor, não a cadeias abertas, Senhor, porque é até que se cumpra, Senhor, tudo que tu tem determinado para as nossas vidas. Mas, Pai, no nome de Jesus, concede graça, Senhor. Hoje nós temos o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos conduz, que nos sustenta, que nos conforta, e nós nos apegamos a Ele, a essa presença, a esse Espírito, para nos fortalecer, Senhor, para animar, para dizer vai, para dizer suporta, para dizer experimenta, para dizer vive no nome de Jesus, para que se cumpra, Senhor, o teu propósito, para que se cumpra a tua vontade, Senhor, na vida de cada um, no nome de Jesus, na minha vida, Senhor, na vida dos meus irmãos, na vida, Senhor, de cada um, Pai, no nome de Jesus, que de verdade, Senhor, essa palavra se cumpra na vida deles, no nome de Jesus. E nós declaramos assim, Senhor, que haja cura, unção de ousadia, de conquista, para viver a Tua palavra, Senhor,
para viver o teu senhorio, para viver os teus planos, os teus sonhos, Senhor, que se cumpra na vida de cada um, Pai, no nome de Jesus. E que ainda, Senhor, que pareça os sonhos próprios, sejam os seus próprios sonhos. Senhor, dá direção, mostra. E conduz, instrui, dá caminho, revela, Senhor, para que esses sonhos, que ainda que pareçam pessoais, Senhor, se tornem os teus sonhos. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, para que a tua vontade, mais uma vez, que é boa, perfeita e agradável, Senhor, se cumpra nas nossas vidas. Eu oro assim, Senhor, e creio que está no teu coração também fazer dessa forma, Pai. Para que nenhum dos teus planos, Senhor, e não pode nenhum dos teus planos, Senhor, serem frustrados. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra que nos sustenta, que nos garante vitória. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.